Olá, eu sou a Fernanda Silva, consultora do setor fiscal da consultoria CPA, e hoje vamos falar sobre as alterações na tributação do ICMS sobre fornecimento de refeição no estado de São Paulo. No dia 16 de outubro de 2020, foram publicados 3 decretos no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Os decretos são 63253, 63254 e 63255, todos eles do ano de 2020, então. A primeira alteração que eu ressalto é no artigo 54, parágrafo 7º, alterando a alíquota interna no fornecimento de refeição. Até então, a alíquota interna para o fornecimento de refeição era de 12%. Com a publicação do decreto 63253 de 2020, desde o dia 15 de janeiro de 2021, esse percentual ficou acrescido de 1,3%, totalizando 13,3% no fornecimento de refeição. Além disso, tivemos a inclusão pelo mesmo decreto do parágrafo 5º no artigo 54. Esse parágrafo 5º ele vem a determinar que essa alíquota para o fornecimento de refeição será aplicada independentemente do local onde será consumida essa refeição. O que nós temos então? O Estado de São Paulo, ele sempre teve o seguinte entendimento: para que se encaixe na alíquota do artigo 54, ou seja, 12%, o fornecimento da refeição tinha que se dar, bem como o seu consumo, no local do vendedor. Se a empresa vendesse para alguém que fosse consumir a refeição em outro local, que não o local do próprio vendedor, isso não era fornecimento de refeição. Então, não teria alíquota de 12, passaria a ser alíquota de 18. Com essa alteração, é possível concluir que desde o dia 15 de janeiro, estando o produto pronto para ser consumido como refeição, pouco importa se essa refeição vai acontecer dentro do estabelecimento do vendedor ou em outro estabelecimento ou local qualquer, a alíquota vai ser a do artigo 54, que passou a ser então de 13,3%. Além desse decreto do 63253, nós tivemos o 63255, que alterou a aplicação do regime especial de tributação do decreto 51.597 de 2007, alterando o percentual de tributação. Esse decreto 51.597, ele é um regime especial, então ele é opcional, a empresa decide se vale a pena para ela aplicar ou não. Se ela entender que vale a pena, ela abre mão dos créditos da entrada e passa a tributar com um percentual fixo, como se fosse uma alíquota, entre aspas, sobre a receita bruta. Até 14 de janeiro seria 3,2%. A partir do dia 15 de janeiro desse ano, esse percentual passou a 3,69%. As demais regras para aplicação do decreto mantêm-se as mesmas. Abro mão dos créditos, utilizo o percentual fixo a partir do dia 15 de 3,69%. Por fim, a gente tem o decreto 63254, que alterou o artigo 17 do anexo 2. O artigo 17, ele traz uma previsão de redução de base de cálculo para fornecimento de refeição. Até 31 de dezembro, ressalto, o início dos efeitos desse decreto é diferente. Até 31 de dezembro de 2020, na redação antiga do artigo 17 do anexo 2, nós tínhamos a seguinte regra: redução de base de cálculo para eu tributar 70% da operação, então eu retirava 30%, e quem poderia aplicar seriam bares, restaurantes ou qualquer outros estabelecimentos similares, bem como empresas de preparação de refeição coletiva. Essa era a regra que vigorou até 31 de dezembro. A partir do dia 1º de janeiro, essa redução, ela diminuiu. Então, a partir do dia 1º de janeiro, eu vou tributar 76,2% da operação. E apenas as empresas de preparação de refeição coletiva podem utilizar essa redução. Os demais restaurantes, bares, sorveterias, casas de açaí, etc., já não podem mais aplicar essa redução de base de cálculo, tá? E aí a gente tem que ter um pouquinho de cuidado em relação às datas, né? A partir do dia 1º de janeiro, nós temos a redução só para a empresa de preparação de refeição coletiva e a base de cálculo 76,2. De 1º de janeiro a 14 de janeiro, eu tenho essa situação vezes a alíquota de 12.
A partir do dia 15 de janeiro eu tenho essa situação, mais vezes a alíquota de 13,3%. E os restaurantes? Os restaurantes ou eles tributam desde o dia 15 a alíquota de 13,3%, ou eles fazem opção pelo decreto 51.597 de 2007. O que vale mais a pena? Aí tem que analisar cuidadosamente a realidade da empresa, quais são os fornecedores, para quem a empresa vende, e isso precisa de um planejamento tributário. Bem, era isso que a gente tinha para conversar sobre o fornecimento de refeição em relação às novidades. Obrigada, até a próxima.